Falamos agora com Alex Vilas Boas sobre os desafios que o Brasil enfrenta depois das eleições do último domingo. Alex, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. De que forma é que o Brasil tem pela frente este desafio de conciliar aparentemente dois blocos que estão divididos? Que unidade é necessário agora construir? Sim, obrigado pela pergunta, Paulo. Efetivamente, há um país que inegavelmente está dividido, né? As urnas não deixam camuflar essa dimensão. E eu diria que há aqui a necessidade da construção de um nós, né? Para usar uma expressão do Papa Francisco na Fratelli Tutti. Esse nós, ele está ligado necessariamente ao abandono de uma perspectiva dialética que vê o mundo entre nós e eles, né? Eu penso aqui que é um pecado original da modernidade. Então, desde o século XVI, nós pensamos assim, né? Ou o mundo é protestante ou é católico, depois ou é monarquia ou é república, ou depois é Guerra Fria, direita e esquerda, ou depois com a Guerra ao Terror é Ocidente e Oriente. Portanto, é um desafio que tem várias ondas ao longo da modernidade, da contemporaneidade, ainda é o eco disso, né? E nesse caso, o Brasil nunca teve uma experiência concreta de um pacto em torno do papel do Estado, na qual pudesse se pensar um projeto de país e qual o Estado executasse esse projeto de país, independência do governo, né? É importante ressaltar nesse sentido que o Brasil não é um país pobre, ele chegou a ser a sexta economia mundial no governo Lula. Mas é um país com muitos pobres, não é? Muitas desigualdades, exatamente. E nesse sentido, por não ter um projeto de país que atenda a essa demanda, há aqui uma corrupção do sentimento da compreensão do papel do Estado, da credibilidade das instituições políticas e tal. Vale lembrar aqui, por exemplo, Adam Smith, não é Marx, Adam Smith dizendo que a corrupção dos sentimentos morais acontece quando uma sociedade começa a desejar ser como os mais ricos e detestar os mais pobres, né? Então, nesse momento em que há um salve-se quem puder, um descontentamento crescente, imagina um país que foi a sexta economia mundial e não resolveu seus problemas estruturais, isso gera um descontentamento, uma descredibilidade imensa, né? Portanto, há aqui um personagem que assume o papel de resolver essa situação, né? É interessante porque se dizia fora do establishment político, mas fez parte por 20 anos do establishment político, então de fato muito mais a imagem que se apresentou, como sua prática retórica, o modo como ele ridicularizava as instituições políticas e tal. Agora, o interessante disso tudo é que, para quem viveu a experiência de história política contemporânea brasileira, é impensável no mesmo partido estar Lula e Alckmin. São dois adversários históricos, né? É completamente impensável, como se não dissesse, vamos fazer aqui um campeonato em Portugal e a gente junta o Benfica e o Sporting. Leva tempo para digerir isso, né? Entretanto, dadas as circunstâncias, e não por virtude deles, mas dadas as circunstâncias, há um momento em que esses dois têm que conversar agora, né? Portanto, é possível que haja aqui, dada a necessidade, a criação de um nós, né? De pensar, como o projeto europeu pensou um projeto de país estruturado em políticas públicas, as quais, independente de quem assume, mantém esse projeto. Então, é possível que nós tenhamos, vai que ter muita habilidade, há que ter um projeto de escuta muito grande, que envolva parte da população interessada, identificar quem são as pessoas possíveis de diálogo para isso, né? Afirmou Lula da Silva, na noite de vitória eleitoral, que a roda da economia vai voltar a girar. E isso pode ser enfim, a chave para a mudança, a chave para também que as desigualdades sejam cada vez menores ou se possam combater. Em todo caso, tudo isto está muito extremado, não é? Está muito... isto serão necessárias gerações ou pode ser um ciclo político que permita a transformação? A economia é um fator importante, mas volto a dizer, o Brasil sempre teve uma economia muito forte, né? A questão é como é que a gente reduz as desigualdades, e aqui é onde a tensão sempre foi maior. Então, nesse sentido, se essa geração agora, melhor dizendo, se essa nova configuração
irá despertar uma geração que entenda a necessidade desse pacto em função do papel do Estado, é possível que a gente pense, então, em políticas públicas que promovam esse processo. Eu penso que o primeiro governo do Lula isso era mais claro, depois a necessidade de disputa do poder acabou, talvez, por não seguir a mesma dinâmica, né? Tem um traço importante na história do Brasil que é talvez pouco tematizado e talvez até mesmo abandonado, que é a ideia de amizade social, né? Ela foi extremamente importante. A amizade social, ela começa com um personagem chamado Robert Garrick, francês. Após a Primeira Guerra Mundial, ele cria as equipes sociais, e a ideia de amizade social, ela nasce da compreensão que você está na trincheira e, portanto, um tem que cuidar do outro, independente da sua classe. E é uma ideia do Papa Francisco, da Fratelli Tutti. Pois, exatamente. O Garrick, ele foi importante na influência que ele exerceu no Padre Cardan, na ocasião, que criou a Juventude Operária Cristã e o método Ver, Julgar e Agir, e também porque ele fez parte da primeira equipe ou primeira missão universitária de fundação na Universidade de São Paulo. E, portanto, ele leva ao Brasil, em 1934, a ideia de equipes sociais. E, portanto, o método Ver, Julgar e Agir, uma espiritualidade. Ele era professor de literatura francesa, portanto, espiritualidade que entende na própria dinâmica estética o compromisso com o pobre. E isso gerou, num momento em que você tinha um tomismo radical, de uma direita radical, e um marxismo radical, isso gerou um ponto de diálogo, de compromisso com o que mais necessitava. Então, a ação católica europeia influencia muito a ação católica brasileira. Isso são 30 anos antes do concílio, por exemplo, né? Você tem aqui personagens depois que vão ser evocados, como Joseph Lebré, por exemplo, personagens também nacionais, como o Padre Vaz, e que influenciam um personagem especificamente, que era secretário do Partido Integrista, que era ultra-radical, direita ultra-radical, e que foi se convertendo nesse sentido de a abertura ao diálogo, que é o Padre Helder Câmara, na ocasião, né? O Helder Câmara, depois Dom Helder Câmara, junto com Dom Paulo Arnes e tal, tem aqui uma experiência que vai gerar uma compreensão de várias perspectivas, mas necessariamente de compromisso com os que mais necessitam. Nós poderíamos dizer, por exemplo, 4 grandes tendências nesse processo. Você tem uma teologia mais pastoral, ligada aos padres, aos religiosos, aos bispos, que encampam processos pastorais. Você tem depois a versão acadêmica disso, que é a teologia latino-americana, que vai fazer um embate exatamente com os processos de análise marxista. Você tem a teologia da cultura, a teologia del pueblo, que está na Argentina. Não havia marxismo na Argentina na ocasião, é a versão argentina desse processo. E tem uma teologia que nós chamamos de teologia da revolução. Essa, sim, era mais aberta e talvez mais alinhada a uma perspectiva marxista. Do outro lado, você tinha o que talvez eu vou chamar de um voitilismo, que é uma interpretação do Wojtyla, não necessariamente de João Paulo II, que você tem uma série de movimentos, alguns abertos ao diálogo, uns que vão interpretar tudo isso como uma teologia de revolução marxista, né? Então, nós temos 2 fantasmas. Um fantasma que é a tendência, na medida que as coisas não se resolvem, assumir uma perspectiva marxista de revolução, e o fantasma de caça aos comunistas como se tudo fosse marxista e revolução, né? O interessante é que, no embate dialético, essas questões do diálogo se perderam, né? Talvez aqui a amizade social seja um elemento importante. E um conceito, sobretudo, e uma prática a retomar também neste tempo. E isto leva-me a um último ponto que gostava que Alex Vilas Boas comentasse connosco, que é, de facto, o papel da religião. E sabemos que a religião no Brasil, enfim, é uma diversidade muito grande de confissões e comunidades, mas que o contributo pode ser pedido a essas várias comunidades religiosas. Penso que o papel da religião agora é fundamental, né? Sobretudo de resgate dessa tradição de diálogo, de reduzir as polaridades, de ampliar os atores do diálogo e de uma ampla escuta da população. Acho que nesse caso o sínodo vem muito a calhar. O sínodo já é uma experiência muito viva na América Latina, mas talvez seja uma temática que recoloca na agenda a necessidade dessa escuta, discernimento. Acho que discernimento é a palavra-chave. Não há respostas simples para problemas complexos. Nós estamos diante de um problema complexo. E há aqui, nesse âmbito de diálogo, a necessidade do resgate de uma prática que é anterior ao estabelecimento desses partidos, inclusive, né? Portanto, talvez esse engajamento a respeito da mudança do país,
que ocorreu aqui muito fortemente no pós-guerra e que no Brasil foi interrompido, os processos democráticos, possam ser retomados no sentido que as representações populares tenham mais voz do que essa mudança ser capitaneada pelos partidos somente, né? Eu diria que, nesse sentido, então, em época de discernimento, em época de amizade social, é importante que se estabeleça claramente que é um país que tem pessoas diferentes, com problemas comuns e que precisam encontrar soluções cooperativas, né? E aqui talvez é importante também dizer, quando eu dizia do voitivismo, por exemplo, é interessante dizer que alguns movimentos subvertem a compreensão do próprio João Paulo II para justificar suas práticas, né? Por exemplo, João Paulo II foi muito aberto ao diálogo entre as religiões. Esses movimentos específicos, agora ultra-radicais, que apoiam o Bolsonaro, não são abertos às diferenças religiosas, portanto, selecionam o que vão fazer. Agora, o que é interessante é pensar que há um nível de tolerância que precisa ser um pacto nacional, né? Tem um ditado popular alemão, no contexto das duas grandes guerras, que é: se temos uma mesa com 10 pessoas e senta um nazista e ninguém se levanta, temos 11 nazistas. Tem certas coisas que são intoleráveis, né? Então, essa bandeira contra a dignidade humana, contra o bem comum, isso não pode ser aceito em nenhuma perspectiva. Então, acho que tem aqui uma mudança do interior das comunidades religiosas. Há muita dor em tudo isso, há muita decepção, há muita expectativa frustrada, então é compreensível as reações extremadas, talvez, mas não legitima o abandono de certos valores. E esperemos que, de facto, essa nova era também de amizade social regresse ao Brasil, a esse país continental. Alex Vilas Boas, agradeço muito ter estado aqui no programa Eclésia para esta análise à situação na atualidade no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.